Torcedor, tem um vídeo do repórter da CBN que ele faz uma denúncia grave, talvez, que parte do elenco pediu o aumento da premiação e foi negado há umas 3 rodadas atrás. Veja o vídeo aí, vocês tiram a conclusão. É para reflexão. É um vídeo polêmico. Torcedor, Pepa continua passando a mão na cabeça de Felipe Ferreira. Pepa continua botando a culpa nos jogadores de ataque. Diz que é ansiedade. Ou é falta de treinamento? Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. O Sport disputa 9 pontos nessa reta final e ganha 1 ponto. O Sport estava a 7 pontos do 5º colocado e agora está a 2 pontos e pode ser ultrapassado. O Sport pode perder, sair do G4 e dar a vaga ao Ceará. Porque o Ceará, se ganhar, o Ceará tem 57. O Sport foi para 60. Mas se o Ceará ganhar, o Ceará vai ficar com uma vitória a mais, vai para 18 vitórias. Né? Hoje está empatado, 17 a 17. Então, é um jogo que o Sport tem que estar muito de olho. Né? Porque se o Ceará empatar ou perder, a Série B dá mais uma oportunidade para o Sport. De tantas oportunidades. Agora, o jogo contra o América, o jogo contra o Operário, e esse jogo, e o treinador ainda passa a mão na cabeça de Felipe Ferreira. Eu não estou falando que Felipe Ferreira é importante para o ataque, na construção e para o ataque do Sport. Eu estou falando que o problema de Felipe Ferreira é a posição de primeiro volante na marcação que ele ocupa. A gente viu ontem, quando a Chapecoense quis, poucas vezes que foi, foram 3, 4 vezes, mas poucas vezes que foi, quando quis ir, vai e faz um gol fácil, e a gente tem um sistema defensivo, Rafael Thierry, Chico, o Alisson que entrou no lugar de Rafael Thierry, um sistema defensivo, zagueiros bom, mas não tem uma cobertura de primeiro volante. Felipe é lento no primeiro volante e Pepe é fraco porque não percebe que a gente, quando o torcedor, e ele foi perguntado, o torcedor está criticando Felipe, o torcedor está vaiando Felipe, ele não fala no assunto, ele dá uma de omisso, mas ele só vê Felipe na construção. Ele não vê na posição de Felipe, não é da construção, não é construtor. Construtor já tem o Lucas Lima, Titiotti, Fabrício Domingues, Baleta. Eu já tenho o pessoal ali para construir que ele criticou. Sobre o panorama do esporte, que, claro, ainda não está eliminado, mas agora o favorito a subir, na minha visão, é o Ceará. Acho que muita gente, e aí o torcedor se empolgar e entrar no oba-oba pela campanha é natural. Ele é torcedor, ele é passional. Agora, parte da imprensa entrou nesse oba-oba também, infelizmente. E aí, o mais importante, porque, só para deixar claro, uma coisa é a imprensa ter entrado no oba-oba, outra é o esporte não ter conseguido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas agora o que eu vou citar é o que influencia, porque é o que vem de dentro. O esporte internamente entrou nesse oba-oba também. Dá para perceber desde a reação, desde o comportamento dos jogadores, quando saíram para os 2 jogos fora de casa, contra o América e contra a equipe do Operário, e aí demonstra o que aconteceu, ele demonstra a total falta de pulso, que infelizmente mais um ano de diretoria de futebol do esporte, essa diretoria é diferente do ano passado, mas do ano passado também não tinha o pulso firme, não tinha o elenco nas mãos, com toda aquela situação que aconteceu, você não afastar o Cariús ano passado, porque pode chatear o elenco. Isso aí é você colocar os jogadores acima, a hierarquia está errada, nesse caso aí. E nesse ano, o time, o esporte que hoje conta ponto a ponto, esse mesmo elenco, ele entregou jogos sob o comando do Guto Ferreira. Na minha visão, é um time que não correu, quando eu falo entregar, não correu o que poderia, justamente para que os resultados negativos acontecessem e tirassem o treinador. E para mim isso foi muito claro, desde quando aconteceu, sob o comando do Guto, aquela derrota para o Vila Nova fora de casa, a derrota para o Coritiba
na Arena de Pernambuco e fechando a derrota também contra o Brusque, aquele Brusque sem torcida na ressacada que o Sport conseguiu perder o jogo. E aí a mudança de postura imediata, assim que o Guto cai fora, para mim deixou muito claro que realmente fizeram de propósito, não quiseram jogar sob o comando do Guto. Mas o Sport não é o Real Madrid na Série B não, para se dar o luxo de perder pontos, porque com outro treinador a gente recupera. Então assim, aqueles pontinhos, se o Sport tivesse ganho um jogo, tivesse feito 4 pontos nessa sequência que eu acabei de citar, a situação seria outra. E isso diz respeito, claro, ao comportamento, a como os jogadores são, mas também à falta de controle, à falta de pulso do comando de futebol do clube. E simplesmente, se você fez isso com o clube, você não está respeitando seus chefes. Então, não teve o comando suficiente. E aí, algo que eu soube de bastidores é que é o seguinte: quando o Sport vence as 2 partidas em casa, alguns atletas do elenco eles se reúnem com o departamento de futebol para cobrar um bicho maior em caso de acesso. E aí, a direção, que nunca teve o pulso desse elenco, olhou a situação, tratou como caso resolvido. Não, já subiu, a gente aqui abriu 8 pontos, tem agora ainda 5 jogos pela frente, subiu já. Negaram essa premiação maior, aumentar a premiação, e coincidência ou não, o Sport teve a postura que teve contra o América Mineiro, perdeu da forma que perdeu para a equipe do Operário, e aí eu não acho que fizeram de propósito, mas no futebol o dinheiro, tanto é que a gente está falando aqui, se você manda um dinheiro para o Botafogo, jogadores correm mais, se esforçam mais por dinheiro. Então, para mim, faltou esse tato. Se você ainda não garantiu o acesso, o elenco pede mais, você vai ter que dar, porque você não tem o controle do elenco, você não consegue, com palavras, fazer o elenco continuar da mesma forma, negando o incentivo maior financeiro. O Sport negou e, enfim, não tratou o clube, os jogadores não trataram da mesma forma. Vem muito criticando, não adianta a gente falar aqui, e eu vou falar aqui, que a gente vou falar aqui do jogo de ontem com a Chapecoense, não, do jogo contra o Operário. Quantas chutes a gol o Operário deu, porque o Chapecoense é fraca, o Operário é melhor, o Operário é bem melhor do que a Chapecoense. O Operário chutou inúmeras bolas que Kaique França fez, várias defesas monumentais, várias defesas que livrou o Sport de uma goleada até histórica contra o Operário, que é um clube que do ano passado estava na Série C. Não tem uma estrutura para fazer isso com o Sport, e ele não vê que Felipe, como primeiro volante, não serve para uma Série B. Não é aquele primeiro volante de destruição, de pressão, de cobertura na zaga, de cobertura no volante. Não é. E ele, para mim, é um fraco treinador, porque não percebe isso. Tem coisas estranhas aí. Agora, segundo a denúncia, torcedor, é uma denúncia que a gente vê que existe panelinha. Fabinho está ainda no Sport. Fabinho está há 3 anos no Sport. No ano passado, fez panelinha com Wagner Love. Né? E o repórter da CBN diz que a gente viu que fez uma panelinha com Wagner Love quando confrontou o torcedor de frente, pedindo para o torcedor ficar em casa. E Fabinho ainda está aqui. A gente sabe que tem o Felipe Ferreira no Goiás estava treinando afastado. Por que estava treinando afastado? Panelinha? A direção percebeu e a direção daqui não percebe? É um povo meio ingênuo? É uma direção ingênua para o futebol? E Felipe Ferreira vai ficar jogando de primeiro volante todo e vai botar Julio Fernandes no banco. Que não adianta o Sport fazer um gol, porque o ataque está sobrecarregado de pressão, porque a gente não tem o sistema defensivo falho com o Felipe Ferreira, desde Mariano Souza, desde Guto, e até então o Felipe com o fraco Pepa continua. Por isso que ainda eu fico dizendo, bota o interino, que o interino ainda trabalha com a base. Pega o Fábio Matheus, de primeiro volante, pega a Julio Fernandes, é que você ajustou o sistema defensivo. Você tem que se preocupar lá na frente. Se lá na frente vai perder gol, mas aqui não leva. Mas a gente fez gol ontem. Mas aqui sempre leva, porque a Chapecoense não quis atacar o Sport. Se a Chapecoense atacasse, o Sport fazia mais gol. Aí ele fala, foi ingrato. Ingrato, cara. Ele é fraco porque ele sabe que tinha uma semana para treinar. Não treina finalização. Os jogadores parecem que não treinam pela finalização. Os atacantes, os meias. E a culpa não é do treinador, não é de quem treina, não, também? Claro que é. Se o ponto fraco é esse, eu tenho que corrigir os pontos fracos. Eu não corrijo de primeiro volante e não corrijo de finalização. O que é que eu faço a semana toda?
A semana toda antes do jogo contra o América, a semana toda antes do jogo contra o Operário, a semana toda antes do jogo contra a Chapecoense. O que ele faz? Que os caras não sabem, não continuam errando na finalização, não treina. A culpa é de treinador, a culpa é de diretor que vê isso e não chega junto nessa bola aí, faltando 2 jogos agora para terminar o campeonato. Mas eu vou dizer, a denúncia ela tem fundamento? Tem também, tem sim, porque na denúncia diz que eles quiseram, no jogo contra o Vila Nova, no jogo contra o Brusque, fizeram de tudo para derrubar o Guto, foi invisível. Os caras não estavam correndo, os caras estavam quase fazendo pênalti, fazendo gol contra. No jogo contra o Brusque. E quando teve o pedido de mais dinheiro e não foi dado, na denúncia diz, ó, o jogador corre mais, aumenta ali o bicho, aumenta a premiação, como o Ceará aumentou para 5 milhões, e o presidente disse que não tinha dinheiro. Por isso que disse que não ia pagar a multa se o Lucas Lima jogasse contra o Santos se o Sport precisasse, que não tinha 500 mil. Mas aí depois o elenco percebe porque está gastando dinheiro lá no CT. Como é que não tem dinheiro? Então ficou esse impasse. Eu disse, não me disse, não sei o que. Corre mais ou não corre menos, mas o Sport está aí, o torcedor. Quem se quebra é quem ama o clube de verdade. Quem ama o clube sem dinheiro, não é por dinheiro, é por amor genuíno. Décadas e décadas. Quem ama o clube vê nessa situação, nessa falta de profissionalismo dentro e fora do campo, é uma coisa deprimente. Valeu, torcedor do Sport. Infelizmente um empate muito frustrante diante da equipe da Chapecoense, e o Sport hoje jogou com 3 volantes diante da equipe da Chape. Eu acompanhava jogos do Sport, o Sport não tinha essa função de jogar com 3 volantes. Hoje, o que é que deu na sua visão para trazer esses 3 volantes? E justamente acompanhando a pergunta do amigo sobre Felipe, essa importância do Felipe no meio enquanto a torcida está criticando, o que é que você vê? Um apoio diante do jogador ou continua junto com a torcida? Não, já respondi isso. São 2 opções. O Fabrício estava mais subido a pisar a última linha. Portanto, se formos analisar o jogo, 2 volantes, 3 volantes, o que interessa é o volume ofensivo que nós